Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Lembra que nós estamos falando de escravidão, né? Nós estamos falando de como aconteceu algumas situações, né? Como nós somos influenciados também por esse povo, né? Por essa época até os dias de hoje. Falamos um pouquinho do trabalho, né? O trabalho escravo, que era muito triste, né? Que era muito dolorido, que não era um trabalho legal, né? Que não era reconhecido. E hoje eu estou aqui para entrevistar a professora Francisca Gadelha, né? Ela é pedagoga, né? Pós-graduada em Educação Especial Inclusiva, também em outras pós-graduações. E ela está aqui conosco, né, para nos ajudar a falar sobre isso, né? Eu gostaria de agradecer a presença da professora Francisca Gadelha aqui. E a primeira pergunta, professora, é: como foi que você conseguiu o seu primeiro emprego? Olá, queridos alunos, olá, professores que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história, né? E sobre a pergunta, professor Carlos, o meu primeiro emprego ele foi como empregada doméstica, né? Muito cedo, eu ainda nem tinha completado meus 18 anos, eu já trabalhava, né, em casa de família. E eu digo meu primeiro emprego porque foi remunerado, né? Não assim exatamente com certinho com a carteira assinada, né? Assim aquele salário mínimo com direito a férias, 13º, não foi assim. Mas eu tinha, né, o meu salário ali, né, aquele dinheiro que eu ganhava pelo trabalho que eu realizava. Claro que não era correspondente, né, porque era um trabalho assim difícil, fazia de tudo, cozinhava, lavava, passava, né, fazia todos os serviços domésticos, né, o trabalho doméstico. Então, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, esse conceito, né, da palavra trabalho, ele surgiu ainda na minha infância, né? Aos meus 7 anos, eu já trabalhava com a minha família nos seringais, né? A gente morava no seringal, e eu ia com meus avós, né? Com meu avô, principalmente, a minha avó, ela ficava em casa, e ele cortava a seringa, né? Ele foi considerado soldado da borracha, se aposentou e tudo como tal, e a gente ia, né? Era aquela cultura, a família toda se envolvia, né? Nesses trabalhos, assim. E eu coletava, né? Não cortava, não tirava o látex, mas eu colhia, né? Eu ia com meu avô para a gente ajudá-lo a colher. Então, desde cedo que esse trabalho ele foi muito presente, muito marcante assim na minha vida, de acordar cedo, né? A rotina de acordar cedo, eu sempre tive esse hábito porque fui criada assim, acordando muito cedo. E depois que nós viemos para a cidade, eu fui trabalhar em casa de família como babá. Mas esse trabalho que eu realizava como babá, cuidando dos filhos, né, de vizinhas e tudo, eu não ganhava dinheiro, né, por esse trabalho que eu realizava. Elas me davam roupa usadas, me davam alimento, né, e tudo. Então era uma troca. Eu ajudava ela com os filhos delas e elas me davam algo em troca. Então foi assim, essa história de trabalho, ela foi bem presente, bem marcante na minha vida. Que interessante, né? Essa questão assim. E isso forjou também essa questão da disciplina, né? E a necessidade do momento, né? Porque às vezes, tipo assim, você precisava de roupa, né? Você precisava de alimentação. E aquilo que você Isso. poderia pagar, com a maneira que você poderia pagar era trabalhando, né? Cuidando dos filhos. E isso é a realidade, às vezes, de muitas pessoas hoje, né? No Brasil, muitas pessoas hoje, em vários lugares, né? Elas têm essa troca ainda, né? Essa troca informal, né? Essa questão do trabalho informal. E a outra pergunta é a seguinte: você teve algum tipo de preconceito durante a sua vida profissional nessa época? Quais foram? Então, preconceito, né? Eu sofri vários preconceitos e também fui acusada, né, de ter preconceito durante a minha trajetória, a minha carreira profissional, que começou aí, né, como empregada doméstica. Depois eu fui ser merendeira, né, como funcionária pública, passei num concurso. E
E assim, essa questão do preconceito, ela foi muito presente na minha vida por vários fatores. Porque o fato de você ser mulher, né? Eu sou mulher, sou negra e pobre. Então, são três fatores que, de certa forma, elas influenciam, né, na tua vida social, no teu dia a dia. Por quê? Porque a mulher, desde antigamente, né, nos tempos aí, no passado, ela sofreu muito preconceito para entrar, né, no mercado de trabalho, que antes era só os homens que trabalhavam fora, né, que a mulher ela não poderia nem estudar, né, e tudo. Então, é uma história, né, nós temos esse passado já marcante, presente na nossa história, né, como mulher. E sendo negra, dificulta mais ainda, né, o acesso, né? Nós sabemos que o período da escravidão, né, ele passou, né, os escravos foram libertos, mas nós que temos assim a pele, né, eu digo para os meus alunos, essa pele maravilhosa, né, uma pele negra, sofremos esse preconceito. Por quê? Porque nós fomos livres, mas as pessoas não se libertaram desse preconceito e acabam vendo os negros como era naquela época, né? Eles ligam muito, né, essa questão, né, de ver o negro ligado ao trabalho duro, né, o trabalho ali né, de resistência ali mesmo, né? Então, é difícil, né? Então, vou contar aqui para vocês o preconceito que eu sofri. Eu trabalhava, né, em casa de família e, claro, que eu tinha um sonho de sair, né, dessa situação, de deixar de ser empregada doméstica e ser secretária. E uma vez eu vi um anúncio, né, que estava precisando de secretária em determinado local. E eu liguei e marquei para ir nesse local para fazer uma entrevista. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, me falaram, né, me informaram que eu não tinha perfil, né? Que lá no anúncio tinha assim, que tinha que ter uma boa aparência. Então eu fui no meu guarda-roupa, vesti, né, a minha melhor roupa e arrumei, né, os meus cabelos e tudo. E achei que eu estava apresentável, né, que a minha aparência estava boa para me apresentar aquela vaga de emprego. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, a aparência que ele dizia era o padrão que a sociedade impõe, né, que tem que ser magra, tem que ser, né, a cor clara, né, que tem que ser branca, os cabelos, né, muito bem lisos, tratados. Então eu não me encaixava, eu não tinha perfil para ocupar aquela vaga, né? Então, na época eu era muito jovem, né? Nem tinha muita noção do que eu estava sofrendo, né? Mas eu sei que eu fiquei muito triste por não poder, né, fazer parte como os outros, de ter essa oportunidade, né, de ter essa igualdade, de ter os meus direitos garantidos, né? Fiquei triste na época, mas o tempo foi passando e eu fui seguindo a minha vida. E quando eu fiz toda, né, a minha graduação, me formei, né, em pedagogia para ser professora, e a minha primeira experiência ela foi numa escola particular. E quando, né, o meu primeiro ano de experiência ele foi muito marcante, porque eu fui acusada de ter atitudes preconceituosas com um aluno que tinha, né, que era negro. E foi uma situação assim muito desagradável, eu tive que me reunir com os pais e tudo, né, e explicar que como eu, né, que tinha a pele negra também, poderia estar com aquelas atitudes preconceituosas com o aluno, né? Eu que me formei, né, em pedagogia, para ser professora, sou uma militante em educação, né, de direitos humanos, amo a educação, como que eu poderia ter uma postura daquela, né? E aí, né, diante de muito diálogo, de muita conversa, tudo foi resolvido, mas foi uma situação muito desagradável. E, para finalizarmos, eu queria saber como você está hoje. Você sente-se diferente por ser negro? Como está a sua vida hoje, diante dessa situação? Hoje eu estou feliz. Eu estou feliz porque
Porque eu me aceitei. Né? Durante muito tempo eu resisti, eu neguei as minhas origens, né? Eu alisei os meus cabelos e tudo, mas hoje não. Hoje eu resolvi me assumir, né? Assumir a minha identidade, né? Assumir a história do meu povo. Tenho muito orgulho de fazer parte desse povo, né? De ser afrodescendentes, porque é um povo que lutou muito, né, que conquistou, né, os seus direitos e que vem lutando constantemente para ter os seus direitos garantidos, para ser reconhecido como uma pessoa humana, né, como ter os seus direitos todos garantidos, né, e não ser visto com essa diferença, né. E aí, né, foi recentemente que eu tomei essa decisão, né, em nome também, em homenagem a uma filha que eu tenho, né, a mais nova, ela não se aceitava e eu tive que mudar, né, que assumir, né, os meus cabelos naturais para ela também construir a história dela e ela não ter vergonha de ser, né, de ter essa cor, porque eu acredito que todos nós somos criações, né, divinas, né, divina, e foi Deus que nos fez assim. Então, não temos por que nos envergonhar, né? Envergonharmos da cor que temos, do cabelo que temos, né? Então, é uma coisa que nós não podemos mudar, crianças, né? A nossa cor, principalmente a nossa cor. Né? O nosso cabelo até podemos usar, né, química e alisar ou deixar enrolado, mudar de cor, mas a nossa cor da pele nós não podemos mudá-la, certo? Então, assim, seremos mais felizes se nós nos aceitarmos, né? Aceitarmos quem somos, né? E principalmente respeitar, né, a cor do outro e não fazermos nenhuma distinção, nenhuma diferença. Ah, eu, professor, eu não vou muito com a sua cara porque o senhor, olha a sua altura, né? Olha a cor da sua pele. Ninguém é igual, né? Você vê na sala de aula, né? Tem uma diversidade de pessoas, todos nós somos diferentes, né, crianças? E nós somos iguais perante a lei. Nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas nós somos diferentes. E isso é maravilhoso, né? Essa diversidade, ela é maravilhosa. Então, hoje, né, eu compreendi, já compreendo essas questões há muito tempo, mas eu decidi, né, que não é a cor da minha pele, né, e não é a cor da sua pele que vai definir o seu caráter. Né? Mas são as suas atitudes. Né? Você pode sim fazer a diferença no lugar em que você vive, né? E pode tornar um ambiente mais harmonioso através do quê? Do respeito. Tudo bem? Crianças, vocês observaram, né, que a professora falou aqui que ela mudou, né, também por causa da filha, né? E nós, professores, papais, mamães, nós temos essa grande influência também, né? Eu gostaria de agradecer a presença aqui da professora Francisca Gadelha e dizer para vocês, crianças, para vocês acessarem essa aula e outras aulas, não esqueça, vá lá na nossa plataforma Eduque. Junto nós somos mais fortes. Tudo bem, crianças? Até a nossa próxima aula. E não esqueçam, viu? Não esqueçam de acessar as nossas aulas. Até mais, crianças. Tchau, tchau.